Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um programa Café Logo Existo. E dessa vez, um pouco diferente, diretamente aqui da Fazenda Cachoeira, que fica em Santo Antônio do Amparo, em Campo das Vertentes, uma região lindíssima que vocês vão conhecer, uma história de uma fazenda bicentenária, que tem muitas e muitas informações aqui para vocês saberem mais o que eles fazem hoje para manter a sustentabilidade de uma área que foi já muito reconhecida e que continua sendo destaque no mundo dos cafés especiais. Então vem com a gente conhecer mais essa história. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um programa Café Logo Existo. E hoje, diferente de outros programas, nós estamos na Fazenda Cachoeira, uma fazenda que fica aqui incrustada em Santo Antônio do Amparo, numa região linda, que é a região do Campo das Vertentes, que vocês vão conhecer um pouquinho hoje aqui. E eu tenho o prazer de conversar com a Miriam Monteiro de Aguiar, que é proprietária aqui da Fazenda Cachoeira, e receber aqui você no programa e você nos receber aqui também na fazenda é muito gostoso, que dia gostoso, né, aqui. Queria te agradecer primeiro, né, pela oportunidade e queria que você falasse um pouquinho, assim, de como começou, né, toda essa história aqui na Fazenda Cachoeira, que é uma fazenda, gente, de café, claro, né, estamos aqui falando sobre isso, mas não só isso, né, Miriam? E eu queria que você falasse um pouquinho e agradecer você também. Tá bom, Mari. Eu que agradeço, né, a presença e a oportunidade de estar compartilhando histórias e muito bom ter você gostoso, aqui, né, com a gente nessa história, né? Vamos brindar aí para começar. Já vou começar brindando. Já vamos começar brindando o nosso café. As xicrinhas aqui do IBC, a gente vai falar dessas xicrinhas do IBC devem ser de 1950, 60, por aí? Por aí. Instituto Brasileiro do Café. Que antes de tudo a gente sempre, ó, tem até as iniciais aqui, ó, muito linda. Obrigada, né, pela honra de tomar dessas xícaras. Essas xícaras ritual, eram do seu Fernando? Essas xícaras eram do meu pai, estavam na minha casa, assim, mexendo nas coisas. Eu achei essa coleção das xícaras do IBC, que são lindas, né? E hoje a gente está ritualizando com elas aqui. Gostoso. Então, o café aqui na Fazenda Cachoeira, para começar, a Fazenda Cachoeira tem mais de 200 anos, né? A gente tem 1835, mais ou menos, assim, documentos da fazenda, passando de pai para filhos, enfim, nessa data. E a gente tem registros que aqui em Santo Antônio do Amparo, no Campo das Vertentes, onde está a Fazenda Cachoeira, que em 1830 e poucos já havia café, só que não era a atividade principal. Então essas fazendas, elas produziam, né, os gêneros, os alimentos para alimentar, era uma atividade econômica gerar alimento para as áreas de mineração, né? Sim. Então as fazendas, elas tinham uma diversidade, né? Você tinha milho, você tinha feijão, você tinha mandioca, você tinha porcos, eram autossuficientes, né? E então tinha o cultivo do algodão, tinha as ovelhas, então tinham muitas atividades, né, em volta da fazenda, assim. E também era uma região de passagem, né? Então por aqui passavam os tropeiros. Essa região de Minas ligava Minas a Goiás e a Fazenda Cachoeira ficava bem nessa passada. Então tinha um pouco essa tradição já, né, de receber pessoas, de ser um lugar de passagem. Sim. Assim. E o café como atividade econômica mesmo, já foi no início do século XX. Tá. Que ele se tornou o principal produto. Que ele se tornou o principal produto. O grande boom foi lá pela 1950, né, quando essa região do Campo das Vertentes, principalmente Santo Antônio, tinha uma quantidade já significativa de café. E era nessa época, de 1950, que se fazia já na Fazenda Cachoeira os cafés lavados, tipo colombianos, que eram descascados, fermentados em tanques, né, que já foi o início que meu pai, Fernando Paiva, já tinha
trabalhava com esse processamento dos grãos, né? Tinha as máquinas, já descascava, os tanques, enfim. E ele, assim, todo mundo que quando a gente fala do seu Fernando, ele é uma pessoa, uma referência aqui na região, né? E no Brasil também, mas eu acho que aqui na região ele tem uma presença, assim, muito forte, né? Em todas as histórias que a gente ouve. Sim. Porque ele sempre foi muito visionário. Então ele era uma pessoa, assim, muito curiosa. Sim, muito curiosa. Ele dizia que aprendia com a pergunta dos outros, então ele adorava trazer gente de fora para alguém fazer uma pergunta e ele se surpreender e falar, nossa, é mesmo, como é que isso funciona, né? Então ele era muito curioso, também, comunicativo, né? E pioneiro, né? Porque alguém trazia uma ideia nova, ele queria experimentar. E por isso eu tive sorte de crescer bebendo café bom. Sabe, eu já pensando nisso, eu sempre bebi café bom, desde criança, né? Então era muito interessante essa relação com a bebida, café como uma coisa prazerosa, né? Mesmo, sim, boa, né? Desde também na fazenda do meu avô materno, que era o pai da minha mãe, assim, os cafés chegavam em carro de boi, aqueles grãos vermelhos, e o café dele era muito bom. Então sempre a gente bebia café bom e isso era muito bom, né? Nadar nos tanques de café, essa experiência. Sim, que legal. De estar rodeada por cafés, né? Durante muitas fases da vida, assim. E aí ele tinha, para ver essa comercialização, né, que ele fazia também depois de um tempo, ele começou sempre a olhar esse lado também da venda, né, do café. Sim, então, eu imagino, né, eu sei pelas histórias que esses tempos remotos não eram muito fáceis, né? E meu pai, o Fernando Paiva, ele tinha essa coisa, um tino comercial, ele gostava do comércio. Então tinha uma determinada época que ele tinha um Fordinho, e ele ia para Santos, levava galinha, vendia coisas da região, levava manteiga, levava coisas daqui. Da roça. E ele contou que determinada vez ele chegou lá e tinha alguém comercializando café. E aí que ele, olha, café, né? A gente tem muito café lá. E daí ele começou a levar café, entrou no comércio do café e a coisa foi crescendo, foi aprendendo. E aí nessa época também tinha essa importância do IBC, né? Do Instituto Brasileiro do Café, que também tinham muitos pesquisadores, né? Sim. Muita troca em relação à produção, às variedades mais específicas para as regiões. O IBC foi uma instituição que trouxe muito essa questão da qualidade, né? Tanto do cultivo, né? As formas. Eu lembro que em 1970, várias coisas, né? Aqui na fazenda foi o primeiro lugar a plantar café num local de cerrado, né? Porque a gente está numa região que é uma transição de Mata Atlântica para cerrado. Então, tinha uma área que ainda chama Lavoura Cerradão hoje, né? Porque já foi. Hoje é Lavoura Cerradão, é irrigada, mecanizada. Sim. Mas naquela época foi a primeira lavoura plantada no cerrado. E eu me lembro que eu devia ter uns 7 anos por aí, né? Isso devia ser na década de 70. E essa lavoura foi quando apareceu o calcário, então o solo era ácido, correção de solo. E então o IBC trazia tudo isso e também a questão das bebidas, né? Porque eu me lembro, a gente morava também perto do IBC e tinha mesa de prova, os cafés chegavam lá, a gente convivia com aquela história do café do Brasil, né? Já tinha uma pegada assim, sim, né? De qualidade, de conhecer as regiões. Você sempre esteve aqui, né? Nesse ambiente da fazenda. Sim, eu sempre estive nesse ambiente, eu cresci nessa cidade, passei muito tempo nessa casa, que eu sempre tive uma relação assim, muito íntima com esse espaço, né? Desde a cachoeira d'água, conhecer cada pedrinha, né? Mas também as aventuras dentro dessa casa, que era enorme, né? E depois fui para Belo Horizonte e daí eu resolvi fazer sociologia. E daí eu não pensava mais em voltar para a fazenda, né? Assim, eu não tinha esse plano, né? Vou voltar para a fazenda, administrar uma fazenda. Mas aí, como meu pai era tão esperto, né? Que a gente começou a imaginar na sociologia, pensar alguns projetos. Em projeto de desenvolvimento rural, projeto de... E aí ele comprou a ideia dos projetos que a gente estava criando lá e durante anos ele bancou um projeto de desenvolvimento rural na Fazenda Santa Elisa e a gente fez um projeto que era incrível.
Então, como socióloga depois, eu acabei voltando para o café, mas sempre com essa pegada assim das pessoas, né, do processo, Sim. muito mais do que o café como uma mercadoria, um grão, um negócio. Então eu cheguei no café por aí, ele conseguiu me trazer por aí e passado algum tempo eu acabei vindo para a fazenda e para trabalhar junto, para trabalhar na comercial beneficiadora de café, que era a exportadora que ele tinha na época. E aí logo comecei a aprender mais, né? Legal. E aí, é bem nessa época também que acho que surge essa questão do trabalho que hoje já é mais conhecido, que é o tripé da sustentabilidade, né? Que é o social, o econômico, né? E também o meio ambiente, o ambiental. E aí, nisso também acho que a Fazenda Cachoeira, ela tem um pioneirismo aí nessa parte de trazer esses temas também para dentro, né, do debate, de quando você chega aqui, você vê que isso está muito já bem alinhado, né, assim, desses conceitos. Sim, e eu acho uma coisa interessante e que hoje isso toca muito a gente no presente, que hoje isso não se sustenta. Por quê? Né? Quando a gente pensa em econômico, a gente no café tinha sempre essa, quando começou essa conversa, né? Não, o café precisa ser economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo. Só que modelo econômico é esse que você sustenta pelo café? Né? Essas perguntas não eram feitas. Né? Esse modelo econômico hoje é esse que a gente está colocando em xeque a sustentabilidade do planeta. Né? Sim. Então, eu acho que hoje, eu adoro pensar sobre sustentabilidade, mas eu acho que é trazer esse questionamento e abrir essa, sabe, numa forma circular, assim, hoje é muito mais a sustentabilidade do planeta, nossa sobrevivência, a diversidade, na inclusão, e é um pouco isso que a gente traz hoje na perspectiva das experiências na Fazenda Cachoeira, na perspectiva do Instituto Fazenda Cachoeira Agroecologia e dentro da prática também, sabe, é tirar a centralidade da pessoa. E a centralidade é a natureza, você está dentro dela. Então, só para essa história do modelo de sustentabilidade hoje, a centralidade é o cuidado, sabe? Essa é a palavra, né? Então, é o cuidado com o planeta, o cuidado consigo, e isso é um outro viés, né? Não é mais pensar social, econômico, ambiental como coisas que estão separadas, né? Mas pensar essa economia do cuidado, acho que isso é que move os projetos atuais nossos. Esse tripé seria um ponto de partida lá atrás para a gente poder hoje estar em outra fase, né? E aí, falando nisso, você teve esse momento de assumir, né, aqui a fazenda, como você colocou, né? Você nem imaginava, né, que você ia ter esse momento de estar aqui, eu imagino assim, né, de cuidar, né, desse cuidado, né, com a Fazenda Cachoeira. E aí seus pais faleceram mais ou menos na época, no 2021? Isso, meu pai faleceu na pandemia, né? Tá. 2021 para 22 e minha mãe um ano depois, um ano e meio depois. Uhum. Mas a gente fazia uma gestão compartilhada já há muito tempo, né? Sim. Porque o Rogério e eu viemos de São Paulo para para morar aqui em 92, mais ou menos. Olha. 92, 93. E quando a gente veio, o Roger veio de um outro universo, né? Era da música. E aí a gente veio, começamos uma horta orgânica, a gente vendia verduras na cidade e tal. E nessa época a gente abriu a casa que estava fechada, essa casa. Meus pais moravam na cidade e a casa abria de vez em quando, né? Abria para umas férias ou quando vinha alguém, e aí a gente resolveu abrir a casa para receber pessoas, porque a gente falou, nossa, um lugar tão especial, né? Para a gente cuidar desse lugar, abrir uma casa. E nessa mesma época, logo em seguida, em 94, meu pai falou, já que vocês estão aqui e tal, vocês não querem plantar um cafezinho para vocês terem uma renda e tal? Aí a gente falou, já tinha experiência da horta, só se for orgânico. Sim. E aí a gente começou em 94 o cultivo de café orgânico olha. na Fazenda Cachoeira. Então agora é um momento novo também pra gente, né? Que é um momento que eu e o Rogério brincamos assim, agora a gente temos que pilotar a nave sozinhos, né? Porque mesmo que os pais estejam velhos, existe uma
uma egrégora, existe um modus operandi, né? Claro. Que parece que é maior do que você, né? E então hoje é o momento da gente ter que, tipo assim, não tem aquele guarda-chuva? Então você olha para cima e fala, abre o seu próprio guarda-chuva agora. Agora vamos caminhar. E aí agora, mais recentemente, vocês lançaram a Pará, né, Cafés Especiais, que é um braço de café torrado e moído dentro dos produtos que vocês já desenvolvem aqui. Certo? E é o braço comercial também da exportação. Da exportação também. E a Pará foi muito interessante, assim, porque a gente já tinha um relacionamento, né, na cadeia de valor de cafés especiais desde muito tempo. E desde o início da BSCA, as primeiras que na época chamava SCAB, quando foi criada, as primeiras pessoas que vieram, né, meu pai foi uma personagem nesse nascimento da Associação de Cafés Especiais do Brasil, né? Então, a Pará nasceu dentro desse propósito, né? Uma exportadora pequenininha, mas o foco é um café que promove mudanças, que transforma vidas pelos sabores, né? Que traz. E nesse caminho da Pará, eu tive a oportunidade de me conectar em 2014, numa feira, né? A primeira vez que a gente encontrou em São Paulo. Ah, sim. E aí depois eu me inscrevi e participei de projetos ligados às mulheres no café. E aí fui me conectando, e aí eu acho, isso é muito interessante, é uma coisa que eu gosto de contar. Porque como mulher, né, nessa trajetória, sempre é questão comercial, de assumir um negócio, assim, para os homens é muito mais fácil, né? Sim. Mas como eu era filha única, eu acabei tendo que ser também filho único, assim, eu tinha que me virar. Sim. Né? Eu tinha que mover e eu estava ali para fazer as coisas acontecerem junto com meu pai. Então, mas era difícil, porque eu era uma mulher, então eu ia para as feiras e chegava lá, eu via as coisas acontecendo, mas era como aquela coisa do vidro, né? Você via do outro lado, mas você não conseguia acessar, né? Então, quando eu me aproximei desse movimento, dessa rede, que era na época já a Aliança Internacional das Mulheres do Café, eu me espelhei em um monte de mulheres que eu vi do mundo todo ali, sabe? Mulheres da África, mulheres da América Central. E eu, assim, a gente tentando, olha, quero vender o meu café, quero contar minha história, né? Que nesse momento já era o de contar a sua história. Era sempre aquela história de procurar um sapato para o seu pé, sabe? Assim, ligado ao que do você outro lado, também, quem né? tinha o mesmo propósito Claro. que você. E aí eu fui feliz nisso, porque por exemplo, nos Estados Unidos eu me conectei com o BD Imports, com a Phyllis Johnson, que é uma mulher que promove um impacto grande, né, na cadeia de valor do café, com cafés de afrodescendentes, porque ela é afro-americana, e a gente criou um projeto, Black Coffee Producers, do Brasil, e a gente já está no 4º, 5º ano desse projeto, já temos livros, já temos um monte de matérias, e tem crescido. Que legal, esse projeto é muito bacana. E o mais bacana, esse ano a gente revendo, muitas famílias que estão no projeto, a gente causou um impacto econômico, não só econômico, mas econômico também mensurável, assim. Produtores que compraram mais terra, produtores que montaram benefício, produtores que estão conectando direto com os seus compradores, quer dizer, é muito legal ver isso crescendo, né? E amadurecendo agora. E a Pará, o nome quer dizer o quê? A Pará é um Oxum Apará, que é uma divindade afro-brasileira, né? Que quando a gente estava fazendo o branding da marca, procurando um nome, é tão difícil dar nome, né? E a Pará, ela é um Oxum, né? Uma divindade que ela protege as mulheres, as águas correntes. Aqui é uma cachoeira, uma fazenda cachoeira que tem uma cachoeira, né? E tem a origem do café, né? Sim. A história do café no Brasil, a história do café no mundo, o café veio da África, essa história apagada, né? De invisibilidade não só das mulheres, mas também dos produtores, né? Sim. Dos produtores pretos, né? De café do Brasil. E aí dentro desse projeto, aí você tem o braço da Pará, vocês têm a fazenda que acaba tendo essa produção, né? Toda essa parte que você citou.
que já faz parte, né, desse dia a dia aqui de vocês. E aí o turismo rural, né, essa parte da hospedaria, que também já é algo que vocês começaram lá atrás, mas que agora vocês estão com novos objetivos aí também, novo momento, né? Além do café verde, né, a gente também tem o café torrado, né, hoje, sim, que a gente está torrando e a gente vende para... Ainda é uma escala muito pequena, mas é uma coisa que a gente quer investir mais, né? Sim. Que são trabalhar os lotes que a gente produz e lotes de outros produtores também que a gente quer estar difundindo e dar essa visibilidade. E paralelo a isso e junto disso, né, tem o turismo que acompanhou isso desde lá do início, né, e que a gente tem isso assim como a questão da experiência, né, uma coisa vital nisso, mostrar para as pessoas o que Sim. você faz, como você faz, valorizar um café que pouca gente sabe o trabalho que dá para fazer, né, e principalmente as etapas, né? Essa perspectiva, né, que a Fazenda Cachoeira hoje, 100% da produção não usa nenhum tipo de inseticida de solo, nenhum tipo de defensivo, né? A gente tem a área 100% orgânica e temos a área SAT, né, que a gente chama sem agrotóxicos, o projeto de agricultura regenerativa, umas áreas, né, sintrópicas, com mais árvores e tal, são várias experiências que a gente vivencia no dia a dia, Sim. né? E essas experiências agora transbordaram na história do Instituto, né? O Instituto Fazenda Cachoeira quer trazer as experiências que a gente tem, o que dá certo e também o que não deu certo, né? Para serem compartilhadas assim numa perspectiva mais, né, da educação, do trabalho, né, coletivo, Sim. apontando novos lugares para o café, principalmente nesse momento né, da crise climática, da necessidade de produzir de um jeito diferente, né? Sim. E aí, para quem quiser, então, por exemplo, vir até a fazenda, né, hoje, eu digo hoje, assim, dentro desse novo modelo que vocês estão fazendo, é possível, a pessoa, como que funciona isso para vocês hoje? Hoje a gente está montando um calendário anual de eventos que a gente vai divulgando e também a gente está aberto para promover experiências customizadas. Por exemplo, se tem um grupo de pessoas que amam café, que querem conhecer sobre o café, a gente cria um programa exclusivo para aquele grupo, aí a partir de 8, 10 pessoas, de uma experiência na fazenda, né? De passar 2, 3 dias e ver todo o trabalho do solo até a xícara, desde os métodos, laboratório, degustação, cultivo, então todo esse processo. E aí existe o projeto do Coffee Camp, que daí está dentro desse guarda-chuva do turismo rural, né? Sim. Que aí são alguns dias, são esses 2, 3 dias aí de experiência, e também a pessoa pode vir se hospedar e ter algo mais personalizado. Sim, para grupos, para empresas, né, para escolas. E aí aqui a gente promove o café com tudo, assim, né? Observação de pássaros, café com passarinho, né? Café com poesia, café com residência literária. Então, assim, são projetos que a gente fica muito feliz, porque a gente também se gosta e sai vitalizado, né, das experiências que a gente promove. Sim. E uma coisa que eu acho muito legal, eu fico pensando, hoje a gente mora na fazenda, né? A gente vive 100% o dia a dia da produção, do trabalho e tal. Então é muito legal quando a gente consegue trazer o mundo até aqui, entendeu? Sim. Então, por exemplo, acontece coisas incríveis que a gente não precisa ir lá fora para ver, porque a gente consegue essa conexão, essa conectividade, né? A gente recebe pessoas também de fora que vêm conhecer sobre o café. Então a gente está aberto assim a muitas experiências e a gente quer que esse lugar seja assim um lugar vivo, que promova isso, né? Com certeza. Pra gente não precisar ficar andando muito. Andar, mas aí sempre voltar para casa, né? Miriam, e uma coisa que eu tenho percebido assim nesse tempo todo que eu tô no café, né, que agora a gente vive essa nova fase das propriedades, das fazendas olharem para o café não só como um produto fim, né, mas como um produto de conexão com esses projetos todos que vocês já vêm também fazendo, né, que são projetos ligados ao social, educacional,
né, esse lado do turismo rural, a parte de oportunizar também a visibilidade de personagens que fazem parte da trajetória e da jornada do café até ele chegar na nossa xícara, mas que são muitas vezes desconhecidos do grande público. Então, assim, eu acredito que seja bem completa essa atuação, né, da Fazenda Cachoeira e de vocês, né, como profissionais aí, com um olhar um pouco mais amplo. Vocês têm esse objetivo, né, de fazer exatamente dessa maneira, vocês estão planejando isso de uma maneira muito organizada agora, né, uma nova fase. Como que você vê, né, esse novo momento da cafeicultura brasileira? Eu vejo um momento muito rico e muito promissor. Eu acho que esse é um movimento global, né? Eu acho que a agricultura regenerativa, né, que o café tem olhado para ela agora como uma possibilidade, ela tem dado provas da sua eficiência, né? Tanto no nível econômico, de diminuir custos, mas principalmente no nível ambiental, né? De proteção do solo, de proteção das águas, de diminuição do uso de venenos. Então, eu acho que uma agricultura regenerativa, ela pode mudar um ecossistema de uma fazenda toda, né? E é muito alinhado com o que a gente já faz há muitos anos, né? Porque isso aproxima também, né, as pessoas que estão fora do café, né, que querem conhecer, né? E trazendo isso para a questão de valor, né? E pensando hoje até nessa mudança, né, de como avaliar um café, né? O mesmo cupping, né? Se você pegar o CVA, você sai de um momento de qualidade intrínseca, onde você olha só para o grão, e você olha, né, mais para o que é um valor, né? O processo, a história. Então até isso está um novo alinhamento, né, nessa questão. Então eu acho esse momento da cafeicultura muito rico. E como o café está ficando também tão mais difícil de produzir, né? Hoje eu acho que isso vai trazendo uma perspectiva bem diferente. Eu fico pensando o que vai ser o café daqui a, sei lá, 20, 30 anos, né? Então mudou muito rápido, né? Eu acho até isso. Isso, inclusive para pensar as gerações futuras, né? Essa galera nova que está no café, eu acho que traz uma perspectiva também diferente, né? Sim. Você não quer mais uma coisa impessoal, né? Um café que quer realmente ver um processo, quer realmente agregar, quer realmente conectar. E se você quer pensar também a sobrevivência do produtor, né? A resiliência e a continuidade, essa relação com a terra, né? Numa perspectiva de cuidado e de regeneração é muito importante. Sim. Eu gosto muito de pensar essa história, o café como um caminho, né? O caminho do café, eu brinco, é o tal do café, porque no final não existe uma chegada, existe só um caminho, né? E as coisas vão acontecendo aí na nossa trajetória individual, e que nunca é individual, né? Sim. Que a gente não está sozinho, estamos aí rodeado de gente. E o café é incrível por isso, né? Muito. Porque você consegue, isso me impressiona tanto, assim, você produz o seu grão aqui e você atravessa um oceano com esse grão e alguém vai beber lá na frente e alimenta, né? Ideias e conexões, Exato. né? Isso é muito incrível. Você assim. chega lá e você pode ajudar alguém a desenvolver uma outra ideia, porque o seu café trouxe para ela uma energia e uma forma de conectar com uma outra pessoa. E o dinamismo, Sim, né? dinamismo. Quanto conhecimento e quanta experiência e quanta tecnologia investida nesse grão, né? Exatamente. Tão dinâmico. A cada ano a gente vê um monte de mudança, né? Nas formas de beber, nos preparos, nas preferências, no que é valorizado, né? É Sim. muito incrível. Então vamos brindar aqui. Vamos lá. A quem veio antes, né? Construindo esses caminhos. Isso. E a nós que estamos aqui vamos E continuar, aos né? que virão depois. E aos que virão depois, né? Que tem muitos. Obrigada, Miriam. Obrigada, Mari. Parabéns. Até. Tchau, gente. Esse foi o nosso programa Café Logo Existe de hoje. E a gente volta aí com mais informações em breve sobre a Fazenda Cachoeira, a história da Miriam, do Roger e de toda a família aqui dentro do Campo das Vertentes. Até mais.